Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. É sempre com muita alegria que nos reunimos, pois renova-se em nossos corações o desejo de dias melhores. Disse Jesus que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Portanto, é em nome de Jesus, auxiliado pelos seus veneráveis trabalhadores do bem, que nós pedimos licença à espiritualidade aqui presente para darmos início aos nossos trabalhos desta noite. Hoje o tema é rico, muito rico. Falaremos sobre o mestre do mestre, o sábio do sábio, o professor dos professores, a realeza por excelência. Falaremos de Jesus, o mestre. O título da palestra que hoje vamos proferir chama-se Jesus, modelo e guia. Todos nós ouvimos falar sobre Jesus. Crescemos ouvindo falar de Jesus. Mas falamos de um Jesus distante, muitas vezes até fora da nossa rotina diária. Quando, na verdade, Jesus deve e precisa estar presente em nossas vidas durante todos os dias. Vejam se não é uma realidade que nós já ouvimos, talvez até tenhamos feito essa prática. Quando nos vemos diante de alguma situação difícil, inusitada, alguém diz: mas se fosse Jesus que estivesse no seu lugar, o que você faria? De momento vem aquele silêncio e em seguida vem a resposta: mas eu não sou Jesus. Como se tivéssemos uma desculpa de não sermos Jesus, podemos praticar o erro. Quando decidimos por este tema, em verdade preocupávamos em ter Jesus realmente como modelo, como guia a ser seguido. E se olharmos o Livro dos Espíritos, na questão 625, lá encontraremos a pergunta que é feita aos espíritos: qual é o melhor modelo de perfeição que a humanidade já conheceu? E a resposta é Jesus. Jesus é o maior e melhor modelo que a humanidade já conheceu sobre perfeição. Mas aí alguém então vai dizer: mas eu não sou perfeito, tampouco quero ser perfeito. Em verdade, a doutrina espírita nos ensina que somente Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis. Somos criaturas que nos esforçamos para sermos o melhor possível, mas jamais alcançaremos a perfeição. Isso tanto é verdade que muito se discute acerca da natureza de Jesus. Se Jesus é um espírito perfeito ou se Jesus é um espírito superior. E muitas pessoas se debruçam em estudos para chegar a uma conclusão acerca da grandiosidade de Jesus por este prisma. Vejamos, Jesus é um espírito perfeito, é um espírito superior. Nos ensina a doutrina espírita, avalizado pelos ensinos do nosso codificador, que Jesus é perfeito. Sendo perfeito, ele não precisa reencarnar no planeta de provas e expiações como é o nosso. Daí a razão pela qual nós dizemos que Jesus não reencarnou, mas encarnou entre nós. E encarnou com uma missão, com um propósito, qual seja, de nos ensinar a amar. De nos ensinar a amar como Ele nos amou, de maneira plena, de maneira total, de maneira incondicional e de maneira pura. Um espírito superior, citamos, por exemplo, Bezerra de Menezes, nos conta a espiritualidade que ele já estava no estágio de que não precisava mais encarnar no planeta Terra. Mas ele intercede a Maria Santíssima por intermédio de Celina, que lhe dá a autorização para permanecer entre nós nas suas palavras:
enquanto houvesse um homem ou uma mulher sofrendo de dor e necessitando do seu auxílio e do seu apoio. Portanto, é um espírito superior? Sim, mas é um espírito superior não da estirpe de Jesus, que é a perfeição por excelência. O espírito maior já encarnado no planeta Terra. Certa vez, Jesus, se referiu a João Batista, aquele que o batizou, dizendo: eis aí o maior homem já nascido de mulher. E alguém então poderia dizer: então Jesus estaria dizendo que João Batista é maior do que até ele próprio? Jesus, por ser essa perfeição por excelência, ele se exclui naturalmente desta análise e se refere a João como um grande homem, como um notável homem. Mas enfim, então, se Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência, é o nosso guia, por que é que não o seguimos? Não o seguimos por conta da nossa fraqueza moral, da nossa fraqueza espiritual. Porque dizem que a carne é fraca, não é? Dizem. Na verdade, a carne aloja o ser que nela habita, que chamamos de espírito. Então, na verdade, é o espírito que ainda está frágil. É o espírito que ainda sofre deficiências de ordem moral. E não necessariamente a carne. Não é? Mas, enfim, voltando aqui para Jesus. A grandeza de Jesus está no seu corpo ou no seu espírito? Interessante, alguém já se fez essa colocação? Se formos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar justamente uma passagem em que faz uma alusão a essa questão que colocamos agora. A grandeza de Jesus está na sua moral, está no seu espírito. Mas nos ensina a doutrina espírita de que o invólucro de que o Espírito de Jesus se utilizou, ou seja, o seu corpo, foi realizado, foi tirado do que é de mais sutil, de mais nobre, de mais puro que existe no nosso planeta. Pois a grandiosidade desse Espírito naturalmente se utilizaria do que é melhor, para que ele pudesse exercer a sua atividade missionária no planeta Terra. Naturalmente, portanto, a grandeza de Jesus está no seu espírito, mas esta grandeza também se exterioriza no seu corpo físico por conta dessas questões que aqui acabamos de colocar. Ou seja, de que Jesus, sendo o espírito puro, evoluído, se utilizará dos melhores elementos que existem no nosso planeta para ter o seu corpo físico. Mas isso daria a ele alguma prerrogativa diferente da nossa? Sim ou não? Não. Jesus se fez como homem, encarnado, para nos ensinar algo importantíssimo. Se eu faço, você também pode fazer. Em uma passagem evangélica, Jesus diz algo mais ou menos assim: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. E ele se fez como um irmão mais velho, um irmão que nos colocou o roteiro a seguir, não como aquela criatura que diz faça, mas não nos mostrava como. Ele, Jesus, fez e ensinou tudo o que ensinou através dos seus exemplos, através das suas ações, das suas atitudes. Isso é importante, muito, porque se ele pode, nós também podemos. Grandes homens notáveis que conviveram conosco no nosso tempo, como Chico Xavier, foram homens que tiveram dificuldades, tiveram necessidades, tiveram compromissos familiares, tiveram compromissos com o trabalho, compromissos com a sociedade, mas nem por isso deixaram de enfrentar essas dificuldades, essas adversidades e dar o seu testemunho de fé em razão da sua existência terrena. Ou seja, assim como Jesus, inúmeras pessoas nos dão incontáveis exemplos
de que quando temos amor em nossas vidas, nós podemos vencer as dificuldades, nós podemos superar os desafios e podemos ir além, podemos superar. E Ele, Jesus, nos ensinou desta forma. Nos ensinou que quando tivéssemos amor de verdade em nossas vidas, nós seríamos capazes de mover montanhas, porque a fé, como ele dizia, sem obra é morta. O amor é o perfume da vida que se exterioriza na caridade, na fé, na esperança, na indulgência e em todas as virtudes tão bem exemplificadas por Jesus. De tal forma que Jesus se colocou como aquele irmão mais velho, aquele modelo, aquele farol que ilumina os nossos caminhos. Mas o farol, ele apenas ilumina o caminho. A tarefa de andar, de caminhar, depende de quem? De cada um de nós. Imagine uma embarcação chegando no porto. Ela vê o farol está indicando a ela qual o caminho que ela deve fazer para ela não pegar num rochedo, num banco de areia, para não ficar encalhada. Não é isto? Se ela não seguir aquele farol, a embarcação, o que acontece? Ela fica encalhada. Ela corre o risco de colidir com outras embarcações, corre o risco de naufragar. Então Jesus é o modelo, é o farol, mas a tarefa de seguir é nossa. Devemos seguir. Devemos seguir o quê? Os seus ensinamentos. Devemos seguir os seus exemplos. Quando Jesus estava naquele encontro que ficou conhecido como cerimônia do lava-pés, em que ele se pôs na condição de servo e começou a lavar os pés dos apóstolos, disseram a ele: Mestre, não é o Senhor que tem que nos lavar os pés, mas nós que devemos fazê-lo. E Jesus disse: deixe que assim seja por hora. Ora, se eu a quem vocês chamam de mestre, lavo vossos pés, o que devem vós fazer? Então Jesus está nos ensinando como um irmão maior, como um pai ensina um filho, porque um exemplo ensina mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então Jesus nos ensina por exemplos, nos ensina por palavras, nos ensina de incontáveis formas. E conhecendo realmente a sua jornada terrena pequena que seria, ele passa esse legado aos apóstolos, aos seus discípulos, para que eles continuem a grande missão de levar este amor à humanidade. Portanto, Jesus, na condição de irmão mais velho, ele nos deixa este caminho. Este caminho que está inserido no seu Evangelho. Poderia dizer, sem sombra de dúvida, de que na vida não existe um manual de instruções. Nós não chegamos aqui com um manual de instrução dizendo: faça isso quando alguém te responder de maneira áspera, faça isso quando você for traído, faça aquilo quando você for abandonado, faça isso quando você passar fome, e por assim afora. A vida não tem um manual de instrução. Mas se tivesse um manual de instrução, certamente este manual estaria todo ele inserido no Evangelho de Cristo. Porque ali, sem sombra de dúvida, tem um roteiro seguro, um mapa a ser seguido para encontrar um grande tesouro. Olha aí, mais uma vez, um roteiro, um mapa a ser seguido. Se nós encontrarmos hoje, alguém nos der um mapa, assim: olha, você vai encontrar uma grande fortuna, tome aqui o mapa. Aí você fala assim: estou rico. Guarda aquele mapa no bolso e fala: estou rico. Está rico mesmo? De jeito nenhum. Você tem que olhar aquele mapa, você tem que estudar, você tem que saber onde é que está o tesouro, você tem que saber se você tem que ir de avião, se tem que ir de barco, se tem que ir a pé, se tem que ir de ônibus, se tem que ir sozinho, se tem que levar mais alguém. É verdade ou não é? Dependendo de onde o tesouro estiver, você tem que saber se você tem que levar suprimento, se ele estiver no alto de uma montanha, você tem que levar equipamentos
para escalada. Se estiver na profundeza do oceano, você tem que arrumar um submarino. Mas você tem que entender onde o tesouro está e o que você precisa fazer para lá chegar. Na nossa vida, o grande tesouro, a que Jesus disse que o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói, está realmente em um lugar onde nós jamais imaginamos procurar. Está aqui do lado esquerdo do peito, no coração de cada homem, de cada mulher de boa vontade, de cada criatura que acorda de manhã consciente de que terá uma nova oportunidade para colocar em prática tudo o que Jesus ensinou. Agora, não é uma tarefa fácil, bem o sabemos, mas é uma tarefa possível. Jesus não diria para nós fazermos algo se nós não estivéssemos capacitados para tanto. O que ele diz é: não perca a esperança, não perca a fé, não perca a coragem, siga além, vá além. E quando nós seguimos estas orientações, aqueles problemas que rotineiramente cercam as nossas vidas, não é que eles somem, eles continuam ali. A diferença é que nós estamos mais fortes, nós estamos mais vivos diante dos nossos objetivos enquanto seres encarnados no planeta Terra. E desta maneira, havemos de vencer e de triunfar. Há dois tipos de pessoas: as pessoas que vivem sem a fé no porvir, no futuro, e a pessoa que vive com fé, com a esperança no futuro. Qual dessas duas perspectivas, quais desses dois horizontes é melhor se viver? Acreditando no futuro, não é? E hoje, em sociedade, onde a violência parece imperar, onde o bem parece estar sepultado, onde as pessoas parecem desacreditar até da existência de Deus, onde é que devemos usar esses ensinamentos, esses chamamentos de Jesus, se não na nossa própria vida? Dando o nosso exemplo, assim como ele, Jesus, nos deu. Amem-se uns aos outros. Mas como é esta história de nos amar uns aos outros? Tem pessoas que não sabem amar, não é verdade? Tem pessoas que sequer conseguem se amar a si mesmas. Se elas não sabem como é o amor, se elas não sabem sequer como é amar a si mesmas, como é que elas vão amar ao semelhante? Jesus, sabendo dessa nossa deficiência, sabendo dessa nossa limitação, ele nos ensinou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E o amor de Jesus, esse amor doce, esse amor meigo, esse amor puro, é o amor que compreende, é o amor que perdoa, é o amor que auxilia, é o amor que serve, é o amor que caminha, é o amor que põe limites, é o amor que diz não, é o amor que não se compromete com o que é injusto, com o que não é verdade, não é verdadeiro. O amor que Jesus realmente nos coloca é um amor que nos torna pessoas melhores, pessoas que justificam a razão pela qual encarnamos nesse planeta Terra. Gente, quem não deseja, quem não quer ser bom na vida? Todos nós queremos ser bons, todos nós almejamos ser bons, mas diante das dificuldades, nós sucumbimos no desejo de sermos bons. Tive a oportunidade, eu trabalho ainda num projeto que faz visita a menores infratores, e eu já perguntei para mais de 200 infratores na Fundação Casa: quem aqui quer ser bom? Carlos, todo mundo levantou a mão: eu quero ser bom. E aí eu perguntei: por que você não é bom? E aí as colocações começaram a surgir. Por causa de fulano, por causa do meu pai, por causa do meu irmão, por causa do meu vizinho, por causa da sociedade. Aí começam a vir as mais variadas situações. Mas no fundo, o desejo da pessoa é ser bom, é não ser leviano. Então,
Jesus está nesse desejo mais sincero e puro que todos nós temos. Esse desejo, esse sentimento que nós sentimos quando vemos alguém sendo injustiçado, como é que fica o nosso coração? Quem já um dia não comprou uma briga que não é sua, porque viu uma injustiça e fala, não, isso não é certo, eu não vou pactuar disso, e você vai e toma partido, porque o seu coração está dizendo, não, isso não é bom, isso não é certo, isso não é justo. Então, no íntimo, todos nós somos bons. Toda criatura tem a bondade dentro do seu coração. É importante que nós tenhamos olhos de enxergar esta bondade. E ele, Jesus, tinha esses olhos bons. Porque o que é mal não é a outra pessoa, são os nossos olhos como enxergam aquela pessoa. Maria de Madalena, a prostituta. Já imaginou uma prostituta hoje pregando o evangelho? Subindo uma prostituta aqui com aquelas roupinhas, né? E pregando o evangelho? Jesus não olhou a mulher com aquela roupinha, ele olhou aquele ser, aquele espírito cheio de amor, de energia e de vontade de servir ao seu semelhante da maneira mais pura e nobre, mas que ainda não tinha tido a oportunidade. Então o amor de Jesus toca aquela criatura, toca aquela mulher. Naquele momento diz que uma pleia de espíritos obsessores, né? Uma legião, como está escrito no Evangelho, deixa aquela mulher e ela se torna uma das principais divulgadoras dos ensinamentos de Jesus. Já pensou se Jesus tivesse olhado para a mulher, a prostituta? Não, ele olhou para o potencial que aquela mulher tinha dentro dela. Já pensou se Jesus tivesse olhado para Mateus? Ah, você é um cobrador de impostos, você tem uma casa boa, você é rico. Não, você não serve para ser o meu discípulo. Não, Jesus viu a grandiosidade do homem que estava ali, apenas esperando a oportunidade de eclodir. Ele chama este homem. Já pensou se Jesus tivesse olhado Zaqueu, também um outro cobrador de impostos? É aquele que era baixinho, que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desça daí, porque hoje eu hei de me hospedar em sua casa. As pessoas que viam diziam o quê? Jesus, que vai comer com os pecadores, com os injustos, com os que não seguem os preceitos da lei mosaica. Que Jesus é esse, né? Criticando Jesus. E o que Jesus vai dizer? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, Jesus tem que estar onde está o erro. Aí nós cantamos essa música de São Francisco de Assis e não entendemos o chamamento que ela está nos falando. Onde tiver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o quê? O ódio? Perdão. O perdão, portanto, é na hora do embate, na hora da dificuldade, na hora da dor. Jesus, então, está nos dizendo que nós precisamos levar o nosso amor, o nosso exemplo de vida na hora do embate, na hora em que tivermos que dar o nosso testemunho. E na nossa vida em sociedade isso não é diferente. Então nós colocamos Jesus longe, distante de nós, e quando alguém nos faz aquela pergunta, mas e se fosse Jesus que estivesse em seu lugar? Aí a pessoa bate assim, eu não sou Jesus. Há quem complete, também não sou santo. Não é? No entanto, nos esquecemos de que não será por não podermos fazer tudo que nós não devemos nos esforçar para fazer o que esteja ao nosso alcance. Às vezes, gente, a nossa missão, a nossa tarefa não é salvar o mundo. Às vezes é salvar a nós mesmos. Salvar aquele ser que está conosco na nossa família. Mas nós só nos achamos dignos se quisermos uma missão que seja para salvar a humanidade. Seja fiel no pouco e você vai ser fiel no muito. Ame ao teu próximo. E comece amando por si mesmo. E aí está uma colocação interessante. Muita gente pega e não compreende bem essa colocação. Ame ao próximo como a si mesmo. Gente, existe o amor exclusivista. Lembra daquela música? Eu me amo, eu me amo. Aquela música. E existe o amor inclusivista, que é o amor que começa em mim, mas não tem
Eu amo a todas as criaturas. E assim era Jesus. Amava a todas as criaturas indistintamente. Aí alguém vai dizer assim, eu preparava este tema, estava uma colocação. Mas Jesus diz que expulsou os vendilhões do templo com muita cólera, com muita raiva. Quem tem filho sabe. Muitas vezes o que precisa fazer para colocar o filho no eixo. Você precisa ser duro, porque se você não for duro, o filho é que coloca você no eixo dele. Jesus, sendo o irmão mais velho, ele sabe que às vezes você tem que agir com rigor, com disciplina, com energia. Isso não significa que ele não ame. Isso não significa que ele não tenha realmente dentro do seu coração, dentro da sua existência, todos os princípios norteadores do amor maior. E aí está uma colocação interessante, né? Quem ama não é aquele que sempre diz sim. Quem ama é aquele que às vezes diz não. Porque Jesus não dizia sim a todas as criaturas. Os evangelhos retratam normalmente os prodígios de Jesus, né? Então nós espíritas sabemos que não é milagre, né? É uma lei natural, mas os evangelhos exaltam realmente os grandes prodígios de Jesus. Mas muitas pessoas procuraram Jesus e certamente não tiveram uma cura, certamente não tiveram os seus pedidos atendidos. E por que isso? Naturalmente, por conta do merecimento de cada uma das criaturas. Naturalmente, por conta da condição evolutiva de cada uma das criaturas. Porque tinham homens que, segundo o padrão do mundo, eram homens de índole duvidosa. Mas diante de Deus se mostraram homens grandiosos. Lembra do centurião que procurou Jesus pedindo que o curasse o seu servo? Ele diz algo mais ou menos assim: que não é digno de que ele entre na sua casa, mas diga uma palavra apenas e o seu servo será salvo. E Jesus diz que nem mesmo em Israel tinha ouvido visto tamanha fé. Então um homem, segundo o padrão do mundo, não tinha valor, aos olhos de Jesus tinha valor. E por quê? Porque Jesus era bom. Porque Jesus via a bondade em cada criatura. Porque Jesus exaltava o que é bom e minimizava o que é ruim. Mas nós o que fazemos nas nossas vidas? Exaltamos o que é ruim e minimizamos o que é bom. Já notaram? Se não é isso que nós fazemos. Então, a bondade, essa candeia por onde enxergamos o mundo, é que determina quem somos nós. Os nossos lábios só falam o que está cheio dos nossos corações. Se a nossa boca só fala leviandade, é porque a leviandade, a maldade habita no meu coração. Se os meus lábios só preferem palavras doces, nossas, meigas, é porque os nossos corações também são dóceis e meigos. Então, quando os nossos corações forem bons, todo o nosso ser também será bom. Quando o nosso coração for bom, os nossos olhos vão enxergar sem distorcer, vão ouvir sem corromper, vão ter sempre uma situação de compaixão, de paciência, de entendimento, de auxílio. Porque muitas vezes, neste desejo, como eu disse lá na Fundação Casa, dos menores, no desejo de ser bom, a gente acaba não sendo. E não sendo bom, você acaba sendo mal. Às vezes eu vejo um conflito em família, a gente normalmente não deve se envolver, a questão familiar, mas alguém nos pede uma ajuda. Aí nós vamos e ajuda. Aí eles se acertam, daqui a pouco você fica de vilão ali na história, né? Porque você foi a pessoa que se colocou ali. Mas você não tem que ficar preocupado com gratidão. Você não tem que ficar preocupado com o que a pessoa vai achar. Você tem que ficar preocupado se o que você está fazendo é agradável aos olhos de Deus. Se o que você está fazendo é bom para você e para os seus semelhantes. Quando você tem esta perspectiva de vida, o seu ser passa a mudar. É por isto que nós temos que ter Jesus
como modelo, como um guia. O que faz um guia numa viagem? Olha aqui, ele vai falando de tudo, mostrando para que aquela viagem seja agradável. Dizem que quando o guia é muito bom, a viagem se torna muito boa. Agora, quando o guia está parecendo aquela síndrome de Hard, né? Desanimado, triste, não fala nada, aí você fala assim, puxa, mas que guia mais desanimado, né? Então, Jesus é o guia mais perfeito que a humanidade já conheceu. E a sua perfeição está realmente no roteiro que ele nos deixou para ser seguido. E esse roteiro, ele está ao alcance de cada um de nós, todos os dias, todas as manhãs. Cada dia é a renovação da oportunidade que Deus nos concede para sermos melhores do que fomos ontem, para sermos amanhã melhores do que somos hoje, tendo este modelo como referência. Me perdoem, às vezes as pessoas acham até piegas falar de Jesus desta forma, mas quando temos este amor em nossos corações, nós não nos preocupamos com o que é piegas, nós nos preocupamos com o amor, nós nos preocupamos com o desejo de sermos melhores, com o desejo de fazer o melhor, com o desejo de tornar as pessoas mais felizes. Se eu me preocupar com o meu semelhante, mais do que me preocupo comigo mesmo, eu haverei de ter, por consequência natural da bondade que pratico ao meu semelhante, uma série de coisas boas para mim. Vejam se não é da lei da vida. Quem trabalha, e trabalha por amor. Não por amor ao dinheiro, né? Embora o dinheiro seja necessário e importante para nossas vidas, mas por amor ao exercício da sua profissão, da sua função, para que ela seja boa para alguém, para que ela ajude alguém, para que ela torne alguém melhor, alguém mais feliz. Quando você se preocupa verdadeiramente com a sua profissão sob essa perspectiva, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem hora, porque você vai fazer o melhor que estiver ao teu alcance, porque aquilo te faz feliz. E quando você pratica estas questões como práticas diárias, o dinheiro passa a vir não como objetivo, mas ele passa a vir por consequência, porque a vida te abençoa. Aquilo que você dá, você recebe. Não é isso que diz na oração? É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é doando que nós recebemos. E Jesus então nos coloca como guia, como modelo para nos ensinar isto, nos ensinar a exercitar a plenitude do amor em relação ao nosso semelhante, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Se aprendermos a amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é o trecho da música, tá? Né? Nós, naturalmente, daríamos muito mais valores à nossa vida e à nossa existência. Eu gosto, já fiz várias palestras sobre a morte. E eu gosto de falar sobre a morte falando sobre a vida. Porque a morte é que justifica a vida. Aquilo que existe entre o que se chama nascimento e o término que se chama morte é a vida. E o que acontece entre um outro somos o que nós definimos, somos o que nós fazemos. Só que as pessoas vivem como se não fossem morrer jamais. Já notaram? As pessoas vivem como se não fossem morrer jamais. E às vezes morrem sem jamais terem de fato passado pela vida. Porque amam as coisas e usam as pessoas. Porque perdem realmente o sentido da vida. Perdem a mão, como diz a boleira. Né? Então, de que adianta
ganharmos todos os recursos da vida, recursos materiais, dinheiro, fortuna, perdermos a nossa alma. Não foi Jesus quem nos ensinou de que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon? Deus representando o grande ser arquiteto do universo, e Mamon representando o Deus da riqueza, da fortuna, do dinheiro. Porque quando nós enveredamos por este Senhor da riqueza, nós acabamos nos afastando de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas então você está dizendo que quem é rico não pode estar com Deus? Não, muito pelo contrário. Estou dizendo quem diz que o dinheiro é o seu Senhor, esse se afasta de Deus. Então ele trabalha pelo dinheiro, ele vive em função do dinheiro. Toda a sua vida gira em torno do dinheiro. Aí então, o dinheiro é que é o seu Senhor. Veja a seguinte situação. Você compra um tapete. O tapete dos seus sonhos, branco, bem felpudo. E você o coloca bem no centro da sala. E você fica olhando aquele tapete macio. Meu sonho se realizou. Aí chega o seu neto. Oi, vó, oi, vô. Eu vim te trazer esse presente. Ele está com um pote de mel. Ele tropeça. E o mel vai todo no tapete. Alguém aqui pensou na criança? Todos pensaram no tapete, né? Olha. Viu onde é que está o nosso pensamento? Ele está no tapete. O que é mais importante? É a criança ou é o tapete? É a criança. Mas nós nos pegamos tanto naquilo, é meu sonho, é minha vida. Né? Eu planejo o mundo ideal. Aí na hora que eu chego no mundo ideal, nada que não seja ideal pode acontecer. Porque se não acontecer, atrapalha o meu mundo ideal e eu vou ficar chateado, vou ficar triste, vou ficar aborrecido. O mundo ideal, gente, é aquele mundo em que nós compreendemos que vivemos neste mundo e às vezes vamos errar. Às vezes nós vamos pisar na bola. Às vezes nós vamos magoar alguém. Às vezes vamos ser magoados. Às vezes vamos dizer palavras que consolam o coração. Às vezes vamos dizer palavras que tiram o sono de uma pessoa. Mas invariavelmente todos somos aprendizes da vida. Somos aprendizes do amor. E nesta grande escola da vida, quando aprendermos a amar como Ele, Jesus, nos amou, então o amor requintará as nossas vidas. Os nossos olhos, então, não serão maldosos, serão ternos, serão mansos, serão dóceis. A nossa palavra só proferirá o amor, a paz. Por onde caminharmos, vamos semear amigos. Por onde vivermos, vamos levar a luz. E tudo isso é possível se tivermos Ele, Jesus, como modelo, como guia de nossas vidas. Mas não coloquemos Jesus num pedestal distante. Coloquemos Jesus aqui, como um amigo de todas as horas, do nosso lado. Como aquela lenda em que alguns índios, para se tornarem homens, precisavam dar um testemunho de coragem. Então, todo garoto com 15, 16 anos, quando está se tornando homem, tinha que ficar no alto de uma montanha com os olhos vendados, sem ver absolutamente nada. Ele tinha que enfrentar, não ia ter ninguém do seu lado. Animais, frio. E existia uma condição de que depois que ele passasse por aquele desafio, ele não poderia contar para os outros jovens, porque cada jovem tinha a sua experiência própria de vida, e cada um tinha que dar o seu testemunho do que é ser um homem de verdade. Então todos os meninos ficavam naturalmente ansiosos e com medo dessa experiência. Ficar naquele alto daquela montanha, sujeito a todas as intempéries do tempo,
a ser até atacado por algum animal, alguma coisa que valha, mas ele permanece ali, firme. E conta que um desses jovens manteve-se muito firme e forte. Quando chegou de manhã, ele pôde tirar a venda dos seus olhos. E ao tirar a venda dos olhos, ele percebeu que do seu lado, o tempo todo, o seu pai ali estava. Deus sempre está ao nosso lado. Nós é que nem sempre estamos ao lado dele. E ele sempre está nos dizendo: vai, siga, você pode, você é capaz, eu te amo, venha até mim. Assim como uma criança no alto de um prédio, a gente vai: filho, se joga, o filho se joga, a criança se joga, ela pensa que até tem asa, né, que vai voar. Deus está nos chamando. Entregue sua vida a mim e seja feliz. Que os bons espíritos que nos uniram nesta noite possam nos amparar, possam nos fortalecer no propósito de sermos melhores. Que os ventos da verdade, da justiça, do amor e da paz nos impulsione sempre à frente. Que o amor do divino amigo, auxiliado por estes veneráveis trabalhadores do bem, nos mantenham todos seguros